pessoal, tudo bem com vocês? Estamos aqui mais uma vez. Prazer muito grande, alegria, feliz demais a conta. Por mais uma vez nós estarmos juntos para aprendermos um pouquinho mais sobre o Evangelho de Jesus Cristo, sobre o Evangelho de Deus. Eu espero que você esteja bem, espero que a sua família esteja bem. Eu espero que a sua vida esteja em paz debaixo da mão do Senhor nesses tempos diferentes. Se é que possamos dizer assim, tempos diferentes. Nós vamos falar um pouquinho nesta oportunidade sobre mais uma parábola. Nós já falamos aqui sobre o bom samaritano, falamos sobre as parábolas de Jesus de uma forma geral. E só relembrando aqui, para a gente se lembrar mais uma vez, para ficar bem claro, o que é uma parábola? O que é uma parábola? Uma parábola é uma narrativa de algo irreal, de uma história com E, porém com pano de fundo de um ensinamento profundo que Jesus usava para falar com os seus seguidores. E lembrando também que era uma forma que Jesus ele usava para fazer as pessoas o compreender, o entender. Você tem a sua Bíblia aí? Nós vamos ler. Mateus capítulo 13, versículo 31, é um dos textos que traz essa narração de Jesus sobre a parábola do grão de mostarda. Também você encontra em Marcos e em Lucas, mas nós vamos ler Mateus. Preste atenção. Outra parábola lhe propôs, ou seja, ele já estava vindo contando essas parábolas de forma sistemática para que as pessoas compreendessem a mensagem que ele queria transmitir, né? Então, outra parábola lhe propôs, dizendo: o reino dos céus é semelhante a um grão de mostarda, que o homem, pegando nele, semeou no campo, o qual é realmente o menor de todas as sementes, mas crescendo é a maior das plantas, e faz uma árvore, de sorte que vêm as aves do céu e se aninham em seus ramos. Então Jesus ele faz essa comparação sobre o reino dos céus a um grão de mostarda. Então tá legal, ok, o reino dos céus, grão de mostarda. Preste atenção comigo, chuguetinha. Mas existe um fator importante aqui entre essa comparação do reino dos céus com o grão de mostarda que a gente precisa se dar conta. E nós vamos pegar aqui. Outra parábola lhe propôs dizendo: o reino dos céus é semelhante a um grão de mostarda. Então está claro aqui que o grão de mostarda é este pequeno grão nas mãos desse rapaz aqui. Veja bem. Deixa eu colocar aqui. Este pequeno grãozinho é mais ou menos deste tamanho. Mas existe algo pontual nesse texto. Porque se nós entendermos assim, olha só, Jesus comparou o reino dos céus a um grão de mostarda. Ai, e daí? Seria simplesmente eu vou comparar essa caneta a um carro. E daí? Mas existe um fator, existe algo que é imperativo nesse versículo 31 de Mateus 13, quando ele faz essa comparação do reino de Deus ao grão de mostarda. Ele diz na parte B, semelhante ao grão de mostarda, que o homem pegando nele semeou no seu campo. O homem pegando nele. Isso faz toda a diferença, gente. Por quê? Deus, pela sua infinita misericórdia, ele conta com o homem para que pegue este grão e semeie no seu campo. Então, a primeira coisa que a gente já pode aprender lendo esse versículo 31 de Mateus 13 é que Deus faz as coisas pequenas se tornarem gigantes. Deus não está limitado ao tamanho de algo quando ele começa a existir mais em
como ele vai ser daí adiante, no futuro, porque Deus é atemporão. O que Deus precisa então? É de algo pequeno e de um homem que o lance, de um homem no sentido de humanidade, de um homem, de uma mulher, de um adolescente, de um jovem. E aí vira isso aqui, ó. Esse pequeno grãozinho vai virar uma árvore deste tamanho aqui. Uma árvore que pode chegar a 5 metros de altura. E é interessante que o próprio Jesus diz, no versículo 32, que a maior das plantas faz uma grande árvore, de sorte que as aves do céu se aninham nos seus ramos. Um pequeno grãozinho desse vai tornar uma árvore de 5 metros de altura, onde as aves vão vir fazer ninhos, vão vir se esconder, vão vir se aconchegar em seus ramos. Olha que profundidade tem isso aqui. A sementinha do reino de Deus na sua mão, na sua mesmo que eu estou falando, na sua, você, na minha, ela sendo manuseada por nós homens, de novo, no sentido de humanidade, nós vamos criar essa árvore gigante, porque quem dá o crescimento, quem faz essa semente germinar e virar essa árvore é o próprio Deus. Mas ele, pela sua graça e misericórdia, ele conta conosco para lançar essa semente ao solo. E uma vez crescida essa grande árvore, esses ramos grandes e bonitos dela vão servir de aconchego para as pessoas que buscam um local para elas se sentirem acolhidas, para elas se sentirem protegidas e para elas se sentirem amadas. Entende o que eu estou dizendo? Não é algo superficial, não é algo que a gente faz simplesmente uma comparação e diz, olha que legal, uma comparação. Não. É algo real. É algo assim que essa pequena semente que simboliza o reino de Deus, na sua mão e na minha mão, lançada por nós, e aí o próprio Deus vai se encarregar de fazer crescer essa grande árvore que é o seu reino, já crescido. E as aves, as pessoas vão vir se aconchegar, vão vir ser acolhidas e vão vir ser amadas. Isso é o mais importante. E essa responsabilidade é minha e é sua. As 4 primeiras parábolas pronunciadas por Jesus diante da multidão, as 4 primeiras, já as 3 últimas foram acrescentadas particularmente aos seus discípulos. E isso acontece depois de Jesus ser se despedido das multidões. Portanto, a parábola do grão de mostarda ela foi contada à multidão. Por que a multidão? Porque 40 anos depois da morte de Jesus, esse evangelho já tinha sido pregado por todo canto e já existiam árvores grandes com pessoas já sendo acolhidas e sendo amadas e sendo aconchegadas em seus ramos. Já existiam árvores de mostarda por todos os lados. Então nós fazemos uma comparação aqui rápida sobre os textos de Mateus, Marcos e Lucas, nós notamos pouca diferença. Em Mateus e Lucas, o texto se refere a um homem plantando, um homem com sementes nas mãos plantando. Já em Marcos, temos a descrição direta e específica do momento do plantio. Em Mateus, a semente é plantada no campo, e em Marcos, a semente é plantada na terra, e em Lucas, a semente é plantada na horta. Então, algumas diferenças. Lucas coloca a ênfase no tamanho da planta já adulta, enquanto Mateus e Marcos enfatizam o contraste entre a pequena semente e a grande árvore. Então que você possa ter em mente isso. Você, eu, nós temos essa responsabilidade. Os evangelistas, um coloca ênfase na horta, outro no campo, outro no ato do homem com a semente, mas todos eles sinalizam para a mesma questão. Nas mãos de Deus, algo pequeno se torna grande. Jesus fala de um homem que semeia em sua lavoura, semeia semente de mostarda, uma situação comum, uma situação corriqueira.
da época. E dentre todas as sementes, então na horta, a semente de mostarda era geralmente a menor de todas, porém, porventura, todavia, se tornava na fase adulta a maior árvore da horta, vamos dizer assim. Então, qual que é o significado prático dessa parábola do grão de mostarda? Jesus está ensinando, ele faz essa comparação sobre o reino dos céus e o grão de mostarda. Porque olhando para o pequeno grão, se a sua mente não entender que Deus é capaz de fazer algo pequeno se tornar grande e eficiente ao ponto de acolher outros, você e eu, nós não conseguiríamos acreditar que aquela semente tão pequenininha poderia no futuro ser uma árvore de até 5 metros. E existe um pano de fundo, uma coisa muito legal que a gente, lendo a Bíblia, a gente acha, que é a comparação. Quando você vê, por exemplo, o texto de Ezequiel 17, 23, nos parece que Jesus, ele fala mais ou menos o que Ezequiel falou ali, lá antigamente, no Antigo Testamento. Porque Ezequiel diz o seguinte: no alto do monte de Israel plantarei, e produzirá ramos, e dará fruto, e se fará um cedro excelente. E habitarão debaixo dele aves de toda a plumagem, à sombra de seus ramos habitarão. Texto de Ezequiel 17, 23. Então eu queria, meu querido, minha querida, meu amigo, minha amiga, você que está me escutando, você que está investindo tempo de ouvir essa pequena reflexão, que você entenda que, seja na horta ou no campo, seja com a ênfase no agricultor, ou seja na comparação entre o tamanho da semente e o tamanho da árvore, que você possa entender que lá em Ezequiel também, e também nessa parábola contada por Jesus às multidões, nós temos nas nossas mãos esse pequeno grão, que pode se tornar essa árvore muito grande. Então, qual que é o nosso trabalho? Lançar a semente do reino de Deus. E essas árvores já crescidas, elas vão servir de ninho, de abrigo, para que as pessoas se sintam aconchegadas, seja aconchegante às pessoas, para que as pessoas se sintam acolhidas, para que elas se sintam amadas por Deus, para que elas vejam Deus como Pai, e para que elas nos vejam como seus irmãos, alguém capaz de amar. Alguém capaz de amar. Tá ok? Que Deus te abençoe, que Deus te guarde. Aplique isso na sua vida. Você tem nas suas mãos o reino de Deus. E quem lança o reino de Deus e espera e vê grandes árvores com galhos imensos para acolher pessoas, para ser aconchegante a pessoas, mas acima de tudo, aos que lançam, poder amar essas pessoas. Que Deus abençoe sua vida. Em nome de Jesus.